Então, pessoal, o fármaco ele também pode ser classificado de acordo com sua ação, né? Lembra que a gente falou na aula passada que o fármaco ele pode ter uma ação sistêmica, que é quando ele atinge toda a corrente sanguínea, e ele pode ter uma ação local, né? Onde ele é passado e ele tem a ação. E aí a gente tem a classificação desses fármacos, né? Como ele é classificado, que a gente chama classificação farmacológica, né? O que é a sua classificação farmacológica? É o que o fármaco vai fazer. Qual é a indicação desse fármaco? Então, para que este fármaco é indicado? Claro que a gente vai ter uma gama aí muito grande de fármacos, né, para ser indicado, porém a gente tem classificações de fármacos e a gente vai falar um pouquinho de cada uma, né? Porque nas próximas aulas a gente vai adentrar em cada uma dessa classificação. Então, cada uma dessa classificação a gente vai adentrar para poder falar mais delas, ok? Então, vamos lá. A primeira classificação que a gente vai falar é sobre analgésico, tá? É uma classificação de um medicamento e qual é a função do analgésico? A função do analgésico, ele é tirar a dor, tá? Ele tem como principal função tirar a dor do paciente, seja uma dor aguda, tá? Uma dor aguda ou uma dor leve, moderada, tá? Então, desses dois aí, ele pode ter a sua ação, seja uma ação mais forte ou uma ação mais fraca, que a gente fala. E por isso ele é classificado em narcóticos e não narcóticos. Então, o analgésico, a sua função é tirar a dor, seja uma dor moderada, seja uma dor leve, moderada ou alta, tá? Ele é classificado em narcótico e não narcótico. Narcóticos são fármacos que têm atuação no sistema nervoso central, tá? Esses fármacos que têm ação no sistema nervoso central, ele tira a dor aguda, né? Uma dor muito forte, uma dor aí de uma classificação muito alta, né? E ele, além disso, ele pode causar uma dependência no paciente, se ele for utilizado muito mais vezes. Ele pode causar outros problemas, né? Além dele ser um fármaco bem forte, que ele causa sonolência, pode causar alucinação, né? Quais são esses medicamentos, Bruna, analgésico? Por exemplo, a codeína, a morfina, o tramadol, tá? São fármacos fortes, são analgésicos fortes. Eles tiram a dor? Tiram. Porém, eles não podem ser utilizados de forma contínua. É para uma dor extrema, para uma dor aguda. E os não narcóticos? Os medicamentos não narcóticos são medicamentos que atuam na periferia do nosso cérebro, né? Não no central, atuam na periferia, não causam dependência e são utilizados para tirar dor. Dipirona, tá? Ele é classificado como um analgésico. O paracetamol é um analgésico, também tira dor, né? Então, a gente tem vários medicamentos aí que são de atuação analgésica, porém, não são para dores muito fortes, são para dores leves e moderadas. A gente sempre tem que levar em conta, né? Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, utilizando aí a codeína, a morfina para uma dor menstrual, né? Vejo receitas que chegam aqui. Gente, isso é o uso irracional do medicamento, tá? Por quê? Porque, como eu disse pra vocês, a gente tem que deixar esses medicamentos para uso extremo. Extremo mesmo. Extremo, 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 extremo. Por exemplo, a morfina, ela é usada no caso de câncer, tá? Câncer terminal. A pessoa tá com câncer, tá com uma dor muito extrema, e aí opta-se para fazer o tratamento com a morfina, porque o câncer não tem cura, porém tem como a gente aliviar os sintomas, que é, por exemplo, com a dor através da morfina, né? Sim, esse é um caso extremo, né? Não para medicamento, para algo, por exemplo, que eu vejo que a mulher tá vindo aqui, né, tá andando, tá tudo, e ela quer tomar o tramadol, quer tomar a codeína por causa da cólica. A gente tem outros medicamentos que substituem esse. Ai, mas a doutora me passou. A doutora tá te passando o uso irracional do medicamento, porque pode ser que quando você realmente precisar de um fármaco aí, vamos colocar, que você tá com uma dor extrema, esse fármaco não vai funcionar. Por quê? Porque o seu corpo já se adaptou àquele fármaco, tá? E isso a gente não pode deixar acontecer. Então, todas as vezes que eu aviso o paciente, olha, você quer mesmo tomar esse fármaco? Ele é para uma dor extrema, eu aviso, tá? Eu aviso porque é importante o paciente saber o que ele está tomando. Mas esse fármaco é bom, tirou a minha dor.
Beleza, ele vai tirar a sua dor, porém ele é um fármaco de alta complexidade, um fármaco muito forte que pode causar outros problemas. E um dia que você realmente precisar, claro, ninguém quer precisar, pode causar outros problemas. Então vamos lá, analgésico é dividido em 2 tipos de analgésico. Nós temos o analgésico narcótico e não narcótico. Narcóticos são medicamentos que causam dependência para dores agudas, para dores graves, né? E os não narcóticos, que são para dores leves e moderadas, que não causam uma dependência, né? Então a gente tem esses 2 tipos de analgésicos. A gente vai falar ainda hoje também de prescrição. E a gente vai entender que esses não narcóticos, eles não precisam de prescrição médicas para ser passados. Pode ser que o médico passe uma prescrição branca simples, que a gente nem precisa reter, né? Só para escrever mesmo. Fui ali no dentista e o dentista pediu para mim estar tomando dipirona. Então ele passa ali dipirona, tomar, né, a posologia, você devolve essa prescrição pro teu paciente. Já os medicamentos narcóticos que eu disse para vocês, como codeína, morfina, tramadol, esses medicamentos a gente tem que reter o receituário. São receituário controlado, tá? Medicamento controlado. Receita branca, tá? Porém, em 2 vias não é receita simples, ela é datada e a gente vai falar também de receituário, tá? Então, eu posso vender sem prescrição médica, enquanto o outro tem que fazer retenção de receituário médico, né? Devido aos problemas que eu disse para vocês que eles podem causar, como dependência, como efeitos de sonolência, como efeito de a pessoa começar a ver algo, né? Porque ele tem um teor de alucinógeno. Então pode acontecer vários tipos de coisa, tá bom? Então é muito importante, toda vez que entregar esse fármaco, falar para o paciente se realmente tem a necessidade de explicar o que é esse fármaco, né? Para o paciente saber o que tá tomando. Porque às vezes o médico passa ali fazendo uso irracional do medicamento. E esse medicamento não é para uso irracional, porque ele é muito perigoso e ele precisa desse controle, tá? No caso do câncer que eu falei para vocês, o pessoal usa muita morfina injetada, tá? Faz aplicação de injetável dela, intramuscular que tem, só que é só o hospital que fornece. Então, às vezes o paciente faz tratamento em casa, né? Não tá hospitalizado, porém o hospital fornece para ele as morfinas para o paciente estar tomando, né? Tem paciente que toma de 4 em 4, tem paciente que toma de 6 em 6, paciente que toma de 8 em 8, depende do grau da dor que esse paciente tem, tá? Mas é muito utilizado em câncer terminal, tá? A morfina, principalmente para dores muito agudas, tá? A morfina também é usada para algumas cólicas renais, né? Quando o pessoal chega lá com muita cólica renal, eles utilizam morfina. São utilizados muito em dores extremas. Mas eu cheguei lá no UPA e eles não me deram morfina. Que bom que eles não te deram morfina, porque a morfina ela é para um caso extremo de dor, porque ela pode causar dependência, tá? E aí a gente tem um outro fármaco aí, outra classificação, que são os antitérmicos. Então a gente falou do analgésico, que é dividido em 2, em narcóticos e não narcóticos. Aí a gente tem os antitérmicos. Qual que é a finalidade do antitérmico? Fazer a diminuição do calor, né? Do calor da pele, né? Então, quando o paciente ele está com uma febre, é passado para ele um antitérmico, né? Para diminuir essa febre. Qual é a função do antitérmico, que é também chamado de antipirético, né? Diminuição da febre, tá? Diminuição da febre. Como que ele vai diminuir essa febre? Ele vai diminuir ali uma enzima, que é a colenase, tá? E a colenase vai fazer com que diminua a febre. Tem fármacos que são classificados como analgésicos e antipiréticos, como por exemplo a dipirona e também o paracetamol, que são fármacos que diminuem aí a febre, né, da criança, do adulto, para estar diminuindo. O que acontece, pessoal, é que os antitérmicos, eles têm a finalidade de diminuir a temperatura, porém, eles não têm a finalidade de, por exemplo, que a gente vai falar do anti-inflamatório, tá? Ele não vai tirar a inflamação.
porém ele vai te diminuir a temperatura. Quando terminar o efeito dele, o paciente vai voltar a ter febre, porque ele tem que estar tomando também um medicamento aí, ou para matar uma bactéria que ele tá, ou fazer um tratamento de um vírus, enfim, ele tem que estar fazendo um tratamento com outro medicamento para estar auxiliando. Porque depois que passar o efeito desse antitérmico, a febre vai voltar se você não estiver tratando aí a inflamação, a infecção, o que está causando. Porque sempre que a gente tem uma febre, é o nosso corpo avisando que tem algo errado, tá? O que está errado? É uma infecção bacteriana? É uma infecção viral? É um protozoário? O que está causando? Então, meu corpo está avisando que não está tudo bem, que eu tenho alguma coisa que está causando uma infecção. Então, toda vez que eu tenho uma febre, eu tenho uma infecção. Bruna, mas e os estados febril? Por exemplo, fui fazer uma apresentação e eu fiquei quente. Isso já é adrenalina, tá? Isso já não é mais uma infecção, tá? Você ficou em estado febril por causa da adrenalina. Assim que passar a tua adrenalina, o teu corpo vai voltar à temperatura normalmente. Isso foi uma questão de adrenalina que liberou, né? E aí teve uma dilatação nas suas veias e você ficou quente. Isso é normal e isso é uma adrenalina. Agora, a febre, ela é causada por um micro-organismo. Qual micro-organismo? Bactéria, vírus, protozoário, enfim, um fungos. Ele tem que ser causado por um micro-organismo. E a temperatura dessa febre vai variar. Bruna, mas meu filho tá nascendo dente, meu filho teve febre. Pode acontecer? Pode. Por quê? Porque quando nasce um dente, inflama, tá? Tem a inflamação da gengiva. E quando acontece essa inflamação causa estado febril, né? Causa um rubor, um calor, porque toda inflamação, a gente vai ver quando a gente falar de anti-inflamatório, ela causa calor, que é febre, ela causa inchaço, ela causa vermelhidão, tá? Onde ela acontece, e ela causa dor. Então, quando tá nascendo dente, acontece uma inflamação do local, é por causa disso que pode gerar uma febre. Porém, o teu corpo tá falando que não está tudo bem, que tá acontecendo alguma coisa. Então, a febre é algo bom, é um sintoma bom, porque quando o paciente não tem febre e tem um problema, quer dizer que o corpo dele não está respondendo, tá? Ele não tá tendo uma resposta imunológica. Então, é muito bom que o paciente tenha febre, porque quer dizer que não está tudo bem, que está acontecendo alguma coisa com esse paciente. E aí ele tem que tomar quem? Um antitérmico, né? Ele tem que começar a fazer o uso aí do antitérmico para diminuir. Lembrando sempre que ele também tem que fazer o uso de outros medicamentos para diminuir a inflamação, diminuir a infecção, ou fazer um exame para ver o que está acontecendo, tá? Principais antitérmicos, a dipirona e o paracetamol, tá bom? Então, a gente falou do analgésico e do anti-inflamatório até o momento. Então, a gente vai pro próximo, tá? A gente vai falar de anti-inflamatório.